Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro de José Carlos de Luca, que se intitula Na Luz da Vitória. A gente começa com palavras do Dr. Bezerra de Menezes, que nos diz: as nuvens aparecem no céu, mas não obscurecem o sol. Suportemos as dificuldades e as provações do caminho. Aguentemos as rajadas de sombra que nos experimentam a confiança e sigamos à frente, sabendo que as mãos de Jesus amparam as nossas. Palavras de Bezerra de Menezes. Em cima dessas palavras de Bezerra de Menezes, vem o José Carlos de Luca e nos diz: ninguém espere na vida um céu sempre azul. Haverá períodos em que o céu estará carregado de nuvens, de dificuldades. Isso não quer dizer que o sol se apagou. Não é? Por quê? Porque tudo funciona através de ciclo. Tudo é ciclo. A Terra passa por ciclos, o planeta passa por ciclo, nossas vidas passam por ciclo. A própria Bíblia ratifica isso, nos dizendo que na nossa vida existem épocas de vacas gordas e épocas de vacas magras. Por isso que quando estivermos passando por bons momentos, por boas fases, por ótimos ciclos, quando estivermos passando por aquela época de vacas gordas, a gente tem que aprender a poupar, a administrar a vida com equilíbrio, porque quando vier inevitavelmente a época de vacas magras, nós estaremos com poupança, com crédito, é assim que funciona. Aí ele continua: se sobrevoarmos as nuvens, veremos que o sol continua brilhando. Deus é esse sol que não se apaga de nossas vidas, mesmo quando se avolumam as nuvens dos problemas em torno dos nossos passos. Jesus mesmo falou: jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos contigo em todos os instantes de tua vida. O próprio Eurípides Passanufo também falou isso: jamais vos sintais sozinho na luta. Estamos contigo em todos os instantes de tua vida. Invisibilidade não quer dizer ausência. Aí ele continua: nesses momentos em que a aflição envolve você, é preciso olhar para acima das nuvens e enxergar que Deus te acompanha atentamente. Ele acompanha atentamente a nossa caminhada. Ele sabe que estamos em situação de prova evolutiva e cuida para que recebamos todos os recursos para nos sairmos vencedores. Ele, porém, não tira as nuvens. Jesus não tira as nuvens, ele apenas nos ajuda a atravessá-las com nossas próprias pernas, pois sabe que estamos em treino do nosso desenvolvimento espiritual. No dia em que um dos meus filhos, aqui o autor está falando, né? No dia em que um dos meus filhos foi prestar vestibular, eu o acompanhei até o local da prova. Nesse trajeto, coloquei o som do carro numa canção do grupo do Queen. O nome da música é We Were the Champions. Nós somos os campeões. Era essa mensagem que eu queria passar ao meu filho, que ele era um campeão por todo o esforço que havia demonstrado até então, dedicando-se ao estudo com afinco. Eu o acompanhei até o portão de entrada e ele entrou só, provavelmente acompanhado das nuvens da insegurança e do medo. Mas felizmente, graças a Deus, ele se lembrou do sol, que continuava brilhando acima das nuvens. O sol que cantava dizendo que ele era um campeão pelo esforço empreendido e que por isso deveria agir como campeão, sem soberba, mas com autoconfiança em suas possibilidades. Quanto mais ele se lembrava disso, mais confiança adquiria, né, para mostrar suas capacidades. E ele finalmente se tornou um vencedor, pois acreditou no sol interior que sempre está brilhando em cada um de nós. Allan Kardec foi enfático ao afirmar: a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que ele não pode
fazer quando duvida de si mesmo. É verdade. A gente é capaz de coisas, de realizar coisas em nossas vidas que nós próprios desconhecemos, mas nós temos essa capacidade. Talvez hoje estejamos também numa situação em que nos sentimos envolvidos por nuvens aflitivas que nos causam medo e impotência. Talvez a gente esteja passando por um momento desse. Nesses momentos, porém, jamais duvidemos de nós mesmos. Jamais duvidemos de nossa capacidade de superação, de nossa força interior, capaz de enfrentar as maiores tempestades da nossa possibilidade de regeneração, né, diante de qualquer fracasso. Nesses momentos de aflição, vamos nos recordar de que as mãos de Jesus amparam as nossas. Essas mesmas mãos que suportaram o peso da cruz, que passaram pelas grandes provas e que a venceram, hoje nos envolvem nas mais vigorosas energias de calma, resistência, coragem, esperança na vitória de que está chegando. Se não abandonarmos a nossa cruz sem aprender tudo aquilo de que nosso espírito precisa para se tornar um vencedor. Não nos identifiquemos com a dor, com a queda, com a doença, com a derrota. Alimentemos-nos de esperança, como sabiamente afirmou Martin Luther King. O Luther King nos disse: se você perde a esperança de alguma forma, você perde a vitalidade, que também a vida se movendo. Você perde a coragem de ser aquela qualidade que eu ajudo aí, a despeito de tudo. Então, hoje, ainda eu tenho um sonho. Jamais esqueçamos que acima das nuvens, mais espessas, mais escuras que estejam, para onde devemos levar nossa mente e coração, Deus estará cantando para nós. Nós somos os campeões, nós somos os vencedores. Ficou aí, portanto, essa mensagem maravilhosa, não é? Para que nós entendamos, nos conscientizemos efetivamente que todos nós passamos por duras provas. Elas são necessárias para a nossa própria evolução espiritual. Ninguém consegue evoluir se não obter sucesso diante dos obstáculos. Não é? Então fica aí para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe a todos.